Olá, uma ótima tarde a você. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira, dia 29 de janeiro. E nessa edição do Agricultura BR que você acompanha em todo o país pelas antenas parabólicas, também TVs por assinatura, NET Claro, principalmente no canal 190, também pelo Facebook, YouTube e no Mato Grosso do Sul, sinal aberto com a Agricultura BR a partir de agora pela TV Imaculada Conceição. Veja algumas das atrações do dia de hoje. Hoje eu trago alguns valores médios para boi gordo, milho e soja em importantes praças de negociação no Brasil. Você vai acompanhar o que vem ocorrendo nos últimos 30 dias com os valores. Você tem ainda destaques para algumas feiras importantes, entrevistas interessantes que aconteceram nelas em torno do que vem ocorrendo nas tecnologias e técnicas agropecuárias. Trago também o levantamento de Datagro. Datagro mostrou a rentabilidade da soja em 2019 de 8,42% no positivo e com uma expectativa de 2020 ser também muito bom. No Agricultura BR de hoje, você tem informações a respeito do mercado financeiro, mercado futuro e muito mais a partir de agora. Bom, e eu vou trazer para você agora alguns destaques a respeito de como vem se comportando a arroba do boi gordo, com destaque para dois estados, Mato Grosso do Sul e Paraná. Eu começo pelo Mato Grosso do Sul, os números são da Scott Consultoria. Você acompanha aqui na tela como que vem se posicionando os negócios nos últimos 30 dias. No dia 27 de dezembro, nós tínhamos o valor de R$ 185,00, o valor da arroba do boi gordo em Dourados, no Mato Grosso do Sul. No dia 3 de janeiro, esse valor alcançava R$ 189,00 a saca, portanto subia frente àquilo que ocorria no final do último ano. No dia 13 de janeiro, chegava a R$ 185,00 o valor da arroba do boi gordo para o estado de Mato Grosso do Sul, na região de Dourados. No dia 21, esse valor era de R$ 172,50 o valor da arroba. Valor que recua agora no dia 29 para R$ 171,50. Esses são os dados relacionados ao que vem ocorrendo com os valores da arroba do boi gordo no Mato Grosso do Sul, na Praça de Dourados. Falo agora a respeito do noroeste do estado do Paraná. Vamos acompanhar agora, de acordo com os números da Scott, o que vem acontecendo com o valor da arroba do boi gordo. Você tem aqui o dia 27 de dezembro a R$ 187,00 a arroba, mesmo valor no dia 3. No dia 13 de janeiro caía para R$ 184,00 a arroba. Dia 21, R$ 180,50. Neste dia 29, R$ 177,50. Os pecuaristas, eu conversava com alguns produtores rurais, principalmente da região do Mato Grosso do Sul, tem apontado que tem tido procura, assédio por parte de indústrias frigoríficas para a compra do boi gordo. Entretanto, muitos têm endurecido um pouco mais essa conversa, essa negociação, por não estar de acordo com esses valores de referência que tem sido colocado por parte da indústria, e o mesmo pode dizer que vem acontecendo em outros estados brasileiros. E o ano de 2019 foi de muitos bons resultados para a rentabilidade da soja. E o ano de 2020 deve ser ainda melhor. É o que trouxe em nota divulgada na tarde desta última terça-feira a Datagro Consultoria. Os números para a rentabilidade da soja foram de 8,42% no ano de 2019. Já descontado o IPC mensurado pela FIPE de 4,38%. E esses são os dados que eu destaco agora, mostrando índices de rentabilidade para a soja, mostrando o que ocorreu nos últimos anos. Você tem aqui na tela os dados de Datagro para os períodos. 2015, ele vem com realmente uma
situação de rentabilidade muito boa, foi um ano de quebra e que o Brasil teve bastante demanda, né? A demanda é realmente muito elevada e pouca soja disponível. Então, a rentabilidade em 2015 de 12,22%. Em 2016, a rentabilidade da soja ficou negativa, em 9,53%. 2017, rentabilidade também negativa para a soja, de acordo com o Datagro, em 10,24%. 2018, o valor foi de rentabilidade de 8,36%, enquanto que 2019 manteve aqui praticamente o mesmo dado, mas subindo um pouco, para 8,42%. Esses são os números relacionados à soja em torno da rentabilidade média. Fala agora a respeito dos valores médios que foram encontrados para a soja, de acordo com Datagro, durante este mesmo período. Datagro trouxe o seguinte dado. Os números mostram que o valor médio foi de R$ 75,15 para a soja no ano de 2019, ligeiramente, pouco menos de 0,5% abaixo daquilo que foi o valor médio de 2018, com R$ 75,49. A Agricultura BR agora traz alguns valores médios para a soja em parte do país. Você acompanha agora os valores praticados para a saca da oleaginosa. Os números que nós trazemos aqui no Agricultura BR são levantamentos utilizando bases de dados de diversas fontes, como, por exemplo, a BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadorias, o DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, também de empresas privadas, como a Grãos Corretora, que nos fornece diariamente cotações aqui no programa, e também trazemos os números da Scott Consultoria. Você acompanha os dados aqui durante a nossa programação. Se nós já tivermos o gráfico pronto para a soja, vamos agora mostrar como é que vem sendo praticados os números para o estado do Paraná. Veja só que preço médio aqui para o estado do Paraná em Curitiba, Praça de Curitiba, no dia 30 de dezembro, eram de R$ 79,50 a saca de 60 quilos. No dia 13 de janeiro, elevou-se a R$ 80 a saca. No dia 20, uma semana depois, valor mantido. E agora, dia 29, a R$ 79 a saca de 60 quilos. Praça de Curitiba de negociação são os números que eu trago para o estado do Paraná. Fala agora do Rio Grande do Sul e para a região ali do município de Júlio de Castilhos. Aliás, um grande abraço aí para o pessoal do estado do Rio Grande do Sul, produtor de soja que tem participado do programa conosco, muita gente no campo. O período de plantio da soja no Rio Grande do Sul, ele é distinto, ele começa mais tarde. O produtor rural teve muitas questões, problemas a serem resolvidos por lá, por questão ligada a clima. Esses problemas, eles começaram a ficar um pouco mais claros, né? Começaram a ser resolvidos com as precipitações chuvosas que tivemos. E é por isso que eu mando aqui um abraço para Denilson Moura, ele que é do estado do Rio Grande do Sul, de Alegrete, e que participou, mandou uma mensagem para mim, falando a respeito aqui da sua produção, mandou foto também. No próximo programa traremos aqui a produção do Adenilson aqui no nosso programa. Mas agora, vamos ver os números de Júlio de Castilhos, agora no estado do Rio Grande do Sul, números da BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias. No dia 30 de dezembro, os valores eram de R$ 85,50 a saca de 60 quilos. No dia 13, R$ 85,00 a saca. Dia 20, R$ 84,50. Dia 29, R$ 83,50 a saca de 60 quilos da soja. São números para a região do município de Júlio de Castilhos, lá no Rio Grande do Sul. Um grande abraço ao produtor gaúcho.
Mercado para a soja praticamente não anda nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. Os elementos que impactam diretamente nos negócios continuam os mesmos. Eu destaco mais uma vez a esse tripé ou 3 evidências que mostram um impacto negativo, uma influência negativa sobre os negócios com a oleaginosa. Entre eles, o fator do coronavírus, principalmente na China, e os riscos que isso tem trazido para a população, mas o afetamento do mercado financeiro e, consequentemente, do mercado de commodities agrícolas, que segue em todo o mundo, são um dos fatores. O fator de não haver demanda sobre soja norte-americana tem pesado bastante. E o terceiro elemento tem a ver com o Brasil. Colheita no Brasil vai seguindo e vai disponibilizando soja no mundo. Isso, claro, que pressiona também um pouco dos preços em Chicago. Em termos de notícia positiva, para a soja negociada na Bolsa de Chicago, foram os números de embarques divulgados no final da tarde desta última terça-feira, mostrando que tem ali um certo embarque, está saindo uma exportação de soja por parte dos norte-americanos. Isso fez com que, se soja não sobe, pelo menos vai andando dentro da estabilidade. São os números que eu trago agora na Agricultura BR, está na tela aqui comigo. Você vê aqui a posição de março, todas as posições em estabilidade. Março vem a $8,94 mais 4 o bushel. Maio, $9,08 mais 2 o bushel. Destaco também a posição de julho, $9,22 por bushel, enquanto que a posição de agosto é negociada a $9,27 mais 2. São os negócios em destaque com soja neste momento, é o que eu vou trazendo aqui no Agricultura BR. Falo agora a respeito desta questão que vai deixando todo o mundo, todo o planeta preocupado, o coronavírus. Essa é uma situação que começou na China e que tem trazido uma preocupação muito maior, tanto para o fator de saúde, quanto também para os elementos ligados aos negócios. Qual que é a novidade do dia de hoje? Rússia e China anunciaram que estão trabalhando numa vacina contra essa cepa do coronavírus, que ampliou o número de mortes. Antes do Agricultura BR entrar no ar, haviam 132 mortes registradas, com 6.000 casos de infecção. Algo bastante perigoso para a população e que vai mexendo demais com a economia internacional. Levantamentos que eram apontados no final do dia desta última terça-feira já colocavam perdas nas bolsas em todo o mundo na casa de $1,5 trilhão de dólares. Portanto, temos aí realmente um impacto muito negativo por conta dessa doença que se manifestou na China, essa mutação do vírus que agora é transmitido para o ser humano. Agora, um pouco antes de entrar no ar, tivemos uma informação de agências internacionais que os primeiros levantamentos da pesquisa feitas por chineses e russos apontam que a contaminação pelo coronavírus aconteceu através da ingestão de carne de cobras. Então, é o que aconteceu na China a causa, mas agora temos um problema econômico que vai afetando todo o cenário internacional. E é claro que isso mexe com o dólar também. O dólar vem extremamente sensibilizado com essa situação da China na Ásia e que traz preocupações no mundo todo. Aqui no Brasil tem 3 casos de risco, que estão sendo pesquisados. Olha só, temos o dólar hoje em estabilidade ainda, na casa de R$ 4,20 mais 7. Dólar que chegou a fechar em recuo nesta última terça-feira, volta a operar em alta hoje, 0,31% de elevação para a moeda norte-americana. É o que eu destaco com o dólar neste momento para os negócios aqui no Brasil. Dólar, claro, também elemento financeiro, econômico, vai sendo influenciado pelo coronavírus. E olha, vamos falar agora a respeito da economia e também de uma percepção de haver uma espécie de bolha que possa envolver aí a questão
da economia internacional como um todo, investidores e muita gente especulando a respeito deste assunto. Para falar a respeito do tema, vou até São Paulo agora, nos estúdios do Canal do Boi, na sede da BBM, conversar com Walter Pulga Júnior, que nos traz as informações. Pulga, agora há pouco eu falava a respeito da questão da Rússia e da China, tentando achar ali respostas, uma vacina contra o coronavírus, as perdas nas bolsas, os números de levantamento já vão apontando para mais de $1 trilhão em perdas durante os efeitos desse coronavírus. Quais são as informações? Como que o mercado financeiro tem reagido? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, há uma acomodação hoje no mercado depois de baixas constantes durante os últimos dias por conta do avanço do coronavírus, né? A atividade econômica na China sofre com a paralisação de boa parte das cidades, os trabalhos foram, vamos dizer assim, proibidos, né? Ninguém sai de casa. Há um tumulto mesmo na China, né? Há a expectativa de que a China até tenha uma queda no PIB na faixa de 1 ponto percentual. Isso já é um estudo divulgado ontem nos Estados Unidos. E mais, o valor das empresas chinesas negociadas em bolsa pode cair até 15% com o avanço do vírus. Se o nosso maior parceiro comercial tem problemas, poderemos ter problemas aqui também. Por isso, de olho na informação. Agora, o índice Bovespa não tinha uma direção clara nesta quarta-feira, viu? Ontem nós tivemos uma recuperação também que ocorreu em outras bolsas do mundo. Então, índice Bovespa vinha em alta, mas no momento retoma a trajetória de baixa, né? A Bolsa Paulista já não mostrava nenhuma tendência logo na abertura das negociações, começou subindo, foi ultrapassando aí os 117.170 pontos, chegou a subir, em seguida começou uma trajetória de baixa. Neste momento tem uma queda de 0,42%, índice Bovespa vai cedendo, porque o que ocorre no mercado é uma acomodação a novas situações, né? Mais cedo, o economista do governo chinês, o Zhang Ming, estimou que o surto, que já matou mais de 130 pessoas, infectou 6 mil pessoas na China, pode mesmo reduzir o crescimento do PIB chinês, agora no primeiro trimestre, em cerca de 1 ponto percentual. Ora, isso vai, no final do ano, resultar num crescimento menor da China. E se o nosso parceiro comercial cresce menos, temos problemas, né? Outro economista, o Rogério Xavier, sócio da SPX, em evento em São Paulo, um evento do Credit Suisse, disse que nós provavelmente vamos ter números mais fracos da economia global advindos do avanço do coronavírus. Mas, de qualquer maneira, temos aí a Bolsa ainda mantendo números próximos aos 116 mil pontos. Agora, 115.984 pontos. Agora, receio veio justamente desse evento promovido em São Paulo pelo Credit Suisse. É que um juro baixo no Brasil estaria criando uma bolha na Bolsa brasileira. Quem afirmou isso foi Luiz Stuhlberger, né? O presidente de uma das maiores gestoras independentes do país, já enxerga uma bolha na B3, a Bolsa Brasileira, portanto o índice Bovespa, quando passa de 119, se aproxima de 120 mil pontos, estaria num movimento que podemos chamar de bolha por conta da queda da taxa de juros, a taxa básica de juros, a Selic, que chegou a 4,5%. Ele fez um alerta informando os gestores nessa palestra, no evento promovido pelo Credit Suisse, que o juro baixou muito rápido demais, que o Banco Central deveria ter parado em 4,75% ao ano para não ter que, de repente, voltar de novo aos 8%, que é uma temeridade, segundo ele. Aliás, no Brasil, existe uma bolha na Bolsa, ele disse claramente. Órgãos do CDI, né, do Certificado de Depósito Interbancário, movimentação no mercado financeiro, estão diversificando tudo o que tem no mercado. Portanto, há essa movimentação que ele considera já uma bolha. Aliás, essa posição não é só dele, não. O posicionamento dele também tem a concordância do fundador do SPX, o Rogério Xavier. Para ele, o nível atual de taxa básica de juros de 4,5% ao ano deve ser visto com cuidado, uma vez que os efeitos na política monetária são sentidos apenas 15 a 18 meses depois do início do ciclo. Portanto, há aí preocupação já de que a nossa Bolsa tenha tido também uma alta expressiva demais, o que eles chamam de bolha, podendo aí realizar agora alguma movimentação de baixa. E o que acontece com o dólar enquanto isso? Bom, sob efeito de
estudos no Brasil, movimentação do mercado financeiro aqui, possibilidade de termos uma bolha na Bolsa, juros muito baixos além do que deveria, né? A taxa básica estaria, segundo esses analistas, abaixo do que deveria ser mais próxima aí de 5% ao ano, vai alterando o mercado de câmbio também. E neste momento o dólar volta a subir. O dólar passa de R$ 4,20, já se aproximou de 4,21 de novo, foi a 4,20 mais 68. Neste momento tem uma alta mais leve, alta de 0,28%. Na mínima do dia, abaixo de 4,19. Chegou a 4,18, 4,18 mais 27. Mas no momento volta a subir novamente frente ao real, então o dólar retoma a trajetória de alta, enquanto a nossa bolsa retoma a trajetória de baixa, acomodando pontuação em níveis menores, né? Mais baixos. De olho na informação, Fabiano, porque há muita mudança no mercado com o avanço do coronavírus e com estudos recentes sobre o comportamento da economia brasileira. Estamos começando o ano, as perspectivas são boas, Brasil caminha melhor do que no ano passado, né? A economia caminha melhor, a perspectiva é melhor, mas muitas oscilações ainda nessas primeiras semanas do ano. De olho na informação. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga. Olha, só para reforçar o que o Pulga falou a respeito do principal parceiro comercial do Brasil, a China. Ainda hoje eu vou mostrar esses dados em gráficos aqui, mas a China, em exportações, o Brasil atingiu, com esse parceiro comercial, 65 bilhões 380 milhões de dólares em exportações no ano de 2019. É mais que o dobro daquilo que foi o segundo principal parceiro comercial do Brasil, que são os Estados Unidos, com 29 bilhões 555 milhões de dólares em exportações brasileiras para os norte-americanos. Continuo falando aqui a respeito de elementos que impactam na soja, né? Você falou do dólar, também da soja em Chicago. Você acompanha comigo agora como é que vem os valores negociados em alguns dos principais portos brasileiros. A apuração da Grãos Corretora trazendo aqui R$ 86,00 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá. É o que a Agricultura BR destaca para você com o apoio da Grãos Corretora, que nos fornece diariamente as cotações aqui para os telespectadores em todo o Brasil. A seguir no Agricultura BR eu falo a respeito do mercado de milho, falo também a respeito das exportações brasileiras em 2019 e dos 3 principais parceiros comerciais do país. Eu vou para o intervalo e volto em instantes. Falo agora das exportações brasileiras no ano de 2019. E de acordo com os números combinados da Secretaria de Comércio Exterior, as exportações do Brasil para a chamada Liga Árabe, elas atingiram 12 bilhões 197 milhões de dólares, colocando aí uma alta de pouco mais de 6,6% frente aos números do ano de 2018. Por que esse número merece aí um destaque? E por que eu estou falando dele? É que isso coloca as exportações brasileiras para estes países árabes como a terceira mais importante. A Liga Árabe é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil. É por isso que eu trago agora para você essas informações. Você vai acompanhar agora no gráfico como que se comportaram as exportações para China, Estados Unidos e Liga Árabe. Acompanhe conosco aqui os números que são combinados da Secretaria de Comércio Exterior, ligado ao Ministério da Economia e à Câmara de Comércio Árabe Brasileira. As exportações para a China em 2019 é absoluto. São 65 bilhões 380 milhões de dólares apenas para a China. É o principal parceiro comercial do Brasil. É por isso que esse vírus, ainda que não venha, esperamos que não venha para o Brasil, esse vírus que tem atingido a população chinesa, como ele pode atrasar a economia da China, isso é problema para o Brasil, sim.
Estados Unidos, é o segundo parceiro comercial do país, atingiu em 2019 29 bilhões 550 milhões de dólares em exportações. E a Liga Árabe, os países que fazem parte deste contingente, atingiram 12 bilhões 190 milhões de dólares. A Câmara de Comércio Árabe Brasileira destaca que os mercados árabes sustentaram a demanda e mantiveram a fidelidade aos parceiros do Brasil, no ano em que compradores importantes como China e Argentina reduziram embarques devido à febre suína. É o destaque da nota da Liga Árabe, alta de 6,30% para as exportações para países árabes em 2019. Vou falar agora a respeito de milho e a estimativa da Conab de estoque de passagem agora para a entrada da safra 2019-2020. Até o começo desse mês, a Conab estimava cerca de 9 milhões e meio de toneladas de milho estocadas no Brasil. Nesta semana, na segunda-feira, eu já falava que esses números devem ser pelo menos 2 milhões de toneladas abaixo do que a Conab aponta, porque os embarques, as exportações do Brasil já ultrapassaram a meta da Conab há muito tempo. Então, com isso, esse estoque é menor seguramente. Pode pensar em algo na casa entre 7,5 e 8 milhões de toneladas estocadas no Brasil. Essa é a expectativa de acordo com o cruzamento de dados. De qualquer maneira, Conab tem essa estimativa. E é sobre este assunto que Walter Pulga Júnior conversou, entre outros, com o presidente da Conab através da internet, questionando fatores importantes para o desenvolvimento do setor e o abastecimento interno no Brasil. Presidente, é um prazer falar com o senhor está em Brasília, nós aqui em São Paulo, mas vamos acompanhando o trabalho da Conab no dia a dia. E o assunto que preocupa hoje muitos produtores, inclusive criadores de frango, de porcos, também quem trabalha com bovinocultura, é produção de milho, dificuldade para obter milho, já que a demanda é muito grande e os preços dispararam. A pergunta é, a Conab acompanha a evolução dos estoques, a demanda, o consumo, a produção. Qual é a estimativa de estoque de passagem de milho que a Conab apurou entre 2019 e 2020? Dizer, antes de falar do estoque, rapidamente, que as projeções de plantio continuam muito otimistas. A Conab prevê uma safra 2019-2020 na ordem de 98,7 milhões de toneladas, ou seja, muito pouco inferior ao que nós colhemos na safra passada, né? Nós tivemos uma exportação muito relevante, a maior da história, né? O maior exportador de milho, a maior exportação de milho que já fizemos, em torno de 42 milhões de toneladas, e isso afetou um pouco o que a gente chama de estoque de passagem, né? Hoje a gente tem uma previsão aí de estoque de passagem na ordem de 9 milhões e meio de toneladas, né? Então, o que nos leva para um quadro de oferta e demanda muito ajustado, né? Então, não há nenhuma preocupação, mas há um acompanhamento sistemático que a gente começa a fazer, né? Caso a gente perceba qualquer dicotomia com as nossas projeções, uma intempérie climática, por exemplo, pode acontecer algum ajuste e até a possibilitar alguma importação pontual. Bom, há preocupação principalmente com a região sul. E já é quase certo, presidente, que teríamos que importar pelo menos 1,5 milhão de toneladas ou um pouco mais do que isso para abastecer o mercado. A Conab acompanha, mas a princípio é possível manter tranquilidade mesmo com essa
preocupação, vamos dizer assim, que há realmente alguma preocupação? Nós temos uma demanda externa muito aquecida, Walter, né? Então, eu diria que realmente teve um problema climático no Rio Grande do Sul, há uma questão do replantio, a questão do Rio Grande do Sul preocupa mais um pouquinho, mas mesmo assim está se ajeitando a oferta com as chuvas recentes e o replantio, né? Então, pode acontecer pontualmente alguma dificuldade lá. Mas, no quadro geral, o Brasil, como disse anteriormente, está ajustada a demanda. Nós temos uma demanda em torno de 6 milhões de toneladas mês, né? Isso projetaria em torno de 6 vezes 6, 36 milhões de toneladas. Nós temos um estoque de passagem na ordem de 9 milhões e meio, 10. Uma projeção da primeira safra de 26 milhões, eu diria que aí demonstra, num modelo simples, muito simplista, que está ajustada a demanda. Uma preocupação, eu diria, projetada até para a próxima safra, 2021, né? Se caso acontecesse. As nossas preocupações giram mais nessa órbita do que o momento agora. Mas sim, há um dólar em patamares altíssimos, né? Há uma sedução pela a exportação do produto, pelo próprio preço, né? Mais atrativo do mercado externo. Então, isso pode ter essa preferência do produtor pelo mercado externo. E aí eu diria que talvez haja aquela coisa de alguma importação pontual, até para que, se a gente tem ideia, se tem algum estoque ainda na mão, por exemplo, de alguma cooperativa ou de produtores, e aí isso poderia até forçar um equilíbrio do mercado interno. Mas eu continuo dizendo que aí estamos com um sinal amarelo de acompanhamento e que a tendência que mais está forçando o preço desse produto seria o mercado externo, o dólar, a questão cambial, principalmente. Você acompanhou o Newton Araújo há pouco, presidente da Conab, mostrando os números oficiais. Os números oficiais apontam para um estoque brasileiro de milho acima de 9 milhões de toneladas. Como você que acompanha a Agricultura BR e também outras fontes de informações e que estão ligadas no mercado do milho, sabe muito bem que o entendimento é que há muito menos milho no Brasil do que o que foi declarado, escrito no último levantamento da Conab apresentado no começo deste mês. A expectativa é que agora em fevereiro a Conab faça uma correção para baixo desse estoque. De qualquer maneira, os números de embarques do Brasil já dão conta que esse estoque deve ficar entre 7 e 8 milhões de toneladas, não mais do que isso, e aí é uma situação muito perigosa para quem demanda milho no cenário interno. Aí a questão de planejamento, o fator que é ligado a como você administrar os seus insumos são de extrema importância. Então, produtor rural, principalmente pecuarista, avicultor, suinocultor, é extremamente importante pensar em outras fontes de energia ou conseguir fazer aquisições em momentos em que há janela mais propícia, janela mais adequada para fazer as aquisições de milho. Milho é caro no Brasil e vai ficar mais caro ainda em 2020, até por conta do atraso no cultivo do milho de segunda safra. Aqui, as expectativas, se compararmos, se tivermos certo em relação a esse estoque e
pela demanda interna e externa, nós chegamos a um dos cenários mais difíceis, um dos cenários mais complicados, arroxo, um dos maiores entre os últimos 15 e 20 anos no Brasil. Então, pecuarista precisa ficar muito atento em relação a esses números que eu vou mostrar agora também. Agora eu mostro as cotações, elas são importantes para o agricultor que tem o milho para comercializar e, claro, para quem faz a aquisição. Então veja agora com a gente aqui na Agricultura BR, como que estão os valores para o milho aqui no Brasil. O pessoal colocou aqui o modelo de gráfico, arredondou valores. Vou trazer aqui os números precisamente. No dia 30 de dezembro é R$ 38,20 o valor da saca. No dia 13, R$ 41,20. No dia 20 subiu para R$ 42,20 e nesse dia 29, R$ 42,20, valores negociados em Pato Branco, no estado do Paraná, de acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural do estado do Paraná. Trago agora mais uma praça, você acompanha comigo os dados aqui de negociação. Nós temos aqui os valores para Carapó, no estado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, números da Granos Corretora, a R$ 39,00 a saca no dia 30, valor mantido no dia 13 de janeiro. Ele veio sendo mantido no dia 20 deste mês, a R$ 39,00, e sobe para R$ 43,00 neste dia 29 de janeiro, portanto, valores bem elevados. Estou falando de mercado físico no Mato Grosso do Sul, aqui na Praça de Carapó. Carapó é sul, né, de sudeste de Mato Grosso do Sul. Também falando de Pato Branco, lá no Paraná. Observe os valores da saca de milho e observe também as questões de aquisição. O pecuarista está muito ligado nisso também, está sentindo o preço dos insumos subindo. Eu falo de todos eles, saca de milho mais cara, bezerro mais caro, boi magro e vaca magra com valores mais altos. Então, atenção em relação aos custos, principalmente para manutenção de rebanho. DC. O assunto por agora é o milho negociado no cenário internacional. Eu falo de milho na Bolsa de Chicago. Você acompanha conosco agora os números de negociação, como é que vem as posições agora. Chicago tem março a $3,84 mais 6 o bushel, vai perdendo aí quase 0,5%. Maio, $3,90 mais 2. Julho, $3,95 o bushel. E a posição de setembro a $3,92 mais 4 são os negócios que trazemos agora com milho na Bolsa de Chicago, cenário internacional. Essa semana, na segunda e na terça-feira, tivemos sustentação de preço de milho por conta principalmente de vendas avulsas que o Departamento de Agricultura norte-americano foi anunciando para Japão, para México. Hoje, milho vai cedendo em Chicago. A seguir no Agricultura BR, o assunto é café. Vamos falar de café, das situações, né? Agora está se vendo o que se perdeu com essas fortes chuvas também nas áreas de produção, tanto de arábica em Minas Gerais, quanto de conilon no Espírito Santo. Eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. Falo agora dos efeitos da chuva em parte da região sudeste do país. Os cafeicultores da Zona da Mata de Minas e também do estado do Espírito Santo começam agora a fazer os levantamentos das perdas causadas pelas fortes chuvas que atingiram os dois estados, mas principalmente regiões produtoras de café. Eu não vou entrar no mérito agora, e que é extremamente relevante, sobre as perdas nas áreas urbanas, as perdas humanas também, que de muito maior gravidade. Aqui o nosso foco é falar a respeito do agronegócio, então vamos colocar essa situação. Vamos falar das perdas para o café.
O Centro Tecnológico de Café do Estado do Espírito Santo aponta para a seguinte questão. Por lá, as perdas maiores foram sobre as áreas de produção de café próximas às margens dos rios. Os rios transbordaram. E com isso, teve perda sim nessas áreas aí de uma maneira muito profunda. Perdas nas áreas de produção de café no estado do Espírito Santo, à margens de rio. As regiões de Cerrado ou mais altas também tiveram prejuízos, mas não tanto, evidentemente, quanto aquelas que estavam próximas aos rios. Já na zona da Mata Mineira, ainda está um levantamento que pode-se dizer mais em começo, mais em princípio. Por quê? Na zona da mata, as chuvas, elas destruíram em algumas regiões, em algumas partes, municípios, destruíram as estradas. As estradas ficaram impraticáveis e isso, claro, que prejudica também fazer a conferência do que se perdeu em termos de café dentro das propriedades rurais. Muitos galpões de café na zona da Mata de Minas tiveram invasão de água, vazou água. E com isso, nós estamos acompanhando alguns cafeicultores que vão mandando as informações, eles estão limpando esses galpões, limpando esses armazéns de café e checando para ver se o café já ensacado, nas sacas de 60 quilos, se ele foi prejudicado por conta dessa água que acabou invadindo as áreas de armazém. Os números que estão chegando ainda estão longe de ser a realidade em relação às perdas com as produções agrícolas, agropecuárias, principalmente no estado de Minas. Mas aqui, o Agricultura BR vai te atualizando dia a dia. Para sabermos como é que vai ficar a previsão do tempo, dê uma olhada agora como é que está a previsão no sudeste do Brasil. Fala agora de mercado do café, começo pelo Arábica, negociações na plataforma Ice Filters, é onde mais se negocia Arábica no mundo. Vamos saber como é que vem a Bolsa de Nova York. Nós trazemos aqui Nova York corrigindo para baixo valores de negociação com café. Posição de março, $1,02 mais 95 a libra peso. Maio, $1,05 mais 20. A posição de julho, neste momento, a posição negociada a $1,07 mais 45 a libra peso, enquanto setembro vem para $1,09 mais 55 a libra peso. São os negócios com café Arábica na Bolsa de Nova York. Mercado futuro do café agora, só que para o Robusta, negociado na Bolsa de Londres. Eu lembro que lá as negociações são em tonelada e dólar. Veja comigo como é que vem as posições negociadas, mais curto prazo, vindo aqui com cerca de 1% de queda no dia de hoje. Maio, negócios a $1.322 a tonelada. Julho a $1.341. Posição de setembro, $1.359 por tonelada e novembro, $1.378 por tonelada. São os negócios com café Robusta na Bolsa de Londres.
Daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou falar numa reportagem, vamos trazer aqui um destaque da consorciação entre feijão calpi e braquiária, os resultados que estão ocorrendo no estado de Mato Grosso. Você vai ter também uma entrevista exclusiva com Maurício Nogueira, que fala sobre os efeitos do coronavírus sobre o mercado, claro, principalmente sobre o mercado pecuário. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. Até já! E o consórcio da braquiária com feijão calpi tem elevado a produção tanto de carne bovina quanto também agrícola em propriedades no estado do Mato Grosso. E esse é o assunto da reportagem de Valdir Pacheco. O sistema Gravataí é uma das tecnologias disponíveis para integração lavoura e pecuária ILP, especificamente na modalidade boi-safrinha, tendo a forrageira e a braquiária como principais atividades na segunda safra. Consiste no consórcio do feijão calpi com gramíneas do gênero braquiária rusizense, brisanta, paiaguás e piatã. Tem como característica o grande acúmulo de forragem de alta qualidade com valor nutritivo no período seco do ano. Além disso, contribui para a melhoria do perfil do solo em áreas de lavoura com solos de textura média ou argilosa na sucessão com a soja. Primeiramente, os benefícios eles estão ligados ao solo, em primeiro plano. Então, os nossos resultados eles estão mostrando melhoria nesse solo, melhoria da matéria orgânica, melhoria na disponibilidade de nutrientes, melhoria na microbiologia do solo. Em segundo plano, nós viemos com a parte aérea, que são a produção, né, a produção do pasto, a produção da soja. O feijão calpi entrou no sistema para aumentar o valor proteico da pastagem, trazendo ganho médio diário por animal. Em relação ao ganho de peso dos animais, nós tivemos um incremento de 100 gramas de ganho médio diário por animal, por dia, nos consórcios com o feijão calpi, com a leguminosa, em relação às gramíneas solteiras. Depois, nós vamos para a soja, que é a cultura principal aqui, a soja. Então, nós tivemos um incremento 10 sacos de soja do ano passado e nessa safra de 6 sacos por hectare a mais. No sistema Gravataí, o produtor deve ficar atento no manejo de pragas. O calpi, com relação a nematóides, ela tem um fator de multiplicação que varia de 1,3 a 13, dependendo da variedade. Então, é um cuidado que tem que se ter, que não pode ser em áreas com alta incidência desse nematóide. Apesar de que em sistemas que a gente tem observado com elevação de matéria orgânica e diversificação, o ataque de nematóides nas raízes ele tem sido menor. Em anos, com relação à parte aérea, em anos normais de clima, de safrinha, em que se tenha boa precipitação, nós não tivemos uma incidência grande de pragas, né, como pulgão ou vaquinha. No entanto, em anos em que a precipitação ela é muito baixa, pode ocorrer a incidência dessas pragas e é necessário um monitoramento para se fazer o controle no momento correto. O incremento de atividade microbiana e desenvolvimento radicular promovem, entre outros benefícios, a descompactação do solo. Então, o sistema Gravataí é uma forma de produção de forragem de alto valor nutricional em quantidade adequada para a nossa estação seca aqui no Cerrado brasileiro. É a forma que o produtor encontra de produzir uma excelente forrageira e ainda ter os benefícios da construção do perfil do solo através da melhoria dos seus atributos físicos, químicos e microbiológicos, principalmente em função do sistema radicular das braquiárias e também do sistema pivotante do feijão calpi. O sistema radicular ele passa a ser um descompactador de solo, né? Exatamente, o sistema radicular, tanto da braquiária, mas o sistema radicular pivotante do feijão calpi, faz um excelente serviço de descompactação do solo na profundidade aí de 0 até 40 centímetros. Nós temos verificado isso experimentalmente, uma redução bastante interessante da resistência à penetração e o aumento da infiltração de água no solo através desses sistemas.
E em São Paulo, meu colega Walter Puga Júnior conversou com o diretor da Atenagro, Maurício Nogueira. O principal tema são os efeitos do coronavírus, possíveis efeitos sobre o agronegócio brasileiro. Coronavírus sai da China, atinge outros países e causa um tumulto no mercado financeiro e no mercado de commodities metálicas, commodities agrícolas. Eu tenho aqui ao meu lado Maurício Nogueira, que acompanha em especial o mercado de carne, mercado de proteína animal, notadamente boi gordo, mercado de carne bovina. E eu pergunto, Maurício, obrigado por ter vindo. Você está há muitos anos nesse mercado. Já tivemos sustos no passado, também com vírus, como esse, parecido agora. Esse coronavírus pode atrapalhar todo o mercado como um todo? Bom, Puga, a gente ainda não sabe a dimensão toda, né? Um vírus é uma doença humana grave, né? Que está matando gente, não sabe ainda o tamanho da epidemia, se aquilo vai ser contido ou não. Nesse momento, o que a gente sabe? Que algumas regiões estão sendo fechadas, né? Estão sendo contidas para que o vírus não passe. Então, você já tem a produção industrial da China sendo afetada. Então, algumas regiões os trabalhadores não podem produzir, estão férias estendidas, outros estão bloqueados, não podem sair de lá. Então você tem um fluxo também de produtos, de comida, tudo parado. O que a gente sabe que afeta? Primeiro, a produção industrial. Então as commodities que são usadas para produzir, que são relacionadas com a produção industrial, elas são mais afetadas na parte de fundamentos, de oferta e demanda. A parte de alimentos, você tem dois tipos. Se você tem os grãos que vão ser produzidos lá, eles podem ser afetados num nível menor, né, do que a produção industrial, né, metais e outras commodities. E na parte de proteína, como a gente já vende o produto pronto para consumo, a gente espera que seja menos afetado. Você vai ter um problema de logística agora, que a gente ainda não consegue dimensionar, mas igual você falou, bem parecido, por exemplo, com o que aconteceu no ano que a gente teve aqui a greve dos caminhoneiros. Então você perde o fluxo num determinado momento e depois recupera. Eu não consigo ver, por enquanto, um impacto muito grande no mercado de proteínas, né? Outros mercados que dependem de produção industrial, aí sim, porque você não tem como recuperar esses dias de trabalho parado, fluxo de produção. Bom, nós temos então queda para algumas commodities agrícolas, como soja, mas proteína, a princípio, não seria rapidamente tão prejudicada. Não, acredito que não. Claro que espera-se que no mercado futuro você tenha um movimento, né? Você tenha toda a questão do pessoal se posicionar do ponto de vista financeiro, isso derruba os mercados, né? Derruba, levanta, né? Mas em questão de fundamento, Puga, hoje eu não acredito. E, evidentemente, nós temos que pensar em outras coisas que podem afetar e depois atrapalhar as análises. A gente ainda está sob o impacto da peste suína, que a gente ainda não parou, não resolveu o problema, isso envolve toda a Ásia, né? E temos também o que a gente já alertou lá atrás, em 2019, que teria um risco de epidemia de gripe aviária. Se você pega tudo isso, você tem um movimento aí sim afetando o mercado de proteínas e depois nós não vamos conseguir separar o que é da peste suína, o que é da gripe aviária, o que é do coronavírus. No caso do coronavírus, a gente não espera que seja um grande fator decisivo na demanda de alimentos, né? Nós já temos fatores que tirou a oferta de alimentos uma proporção muito maior. Então, mesmo que a gente produza e venda do jeito que a gente esperava, a gente ainda tem déficit de proteína no mundo, na melhor das hipóteses, até 2022, 2023, né? Tudo isso afetado aí pela questão da suinocultura. Bom, nós temos tanto problemas com doenças em animais, temos problemas agora com doenças em humanos. Você analisa o mercado há muito tempo e você conhece fluxo internacional de mercadorias. A globalização trouxe uma preocupação nova no mundo dos negócios? Do mesmo jeito que trouxe oportunidades, né, Puga? Então, o pessoal costuma errar muito. O pessoal fala, essa indústria é exportadora, então a gente deixa de atender o consumidor interno. Pega o caso do frango. Nós montamos a indústria do frango de forma profissional para exportar. E o brasileiro saiu lá de 14, 15 quilos de frango para 45 quilos de frango. Então, falar que uma indústria exportadora não melhora o ambiente para o consumidor interno, principalmente os mais pobres, é uma falácia.
Então você tem todas essas oportunidades com o mundo globalizado. Mas também a gente tem vários fluxos, vários problemas que a gente tem que administrar do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de prevenção, né? Então nós temos agora uma doença que vai circular, porque ela vem de avião, né? Pode vir de outra forma também. Nós temos que nos esforçar um pouquinho mais para evitar que o vírus chegue aqui. Isso vale também, tanto doença humana, a gente vai ser muito mais sensibilizado, porque afeta a gente, né? Mas na questão também das doenças dos animais ou dos vegetais, nós temos que redobrar a atenção. Então, tem risco sim, risco acaba sendo maior porque a gente movimenta muito produto, mas é só administrar, são riscos administráveis, né, Pulga? O benefício da comercialização internacional é muito maior do que o risco, então vale a pena. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira, que acompanha o mercado aí há já quase 2 décadas, eu posso dizer isso, no dia a dia. Preocupação, ela existe, mas é preciso cuidado e boa gestão. Isso diminui os riscos. Passamos o recado, Maurício? Acho que sim, acho que passamos. Obrigado, Maurício, é com vocês em Campo Grande. A Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar sobre privatizações das unidades do Ceasa pelo país. E você vai saber também um pouco mais a respeito da produção de abacaxi. Eu volto já. E em Brasília, a Conab iniciou uma série de reuniões para modernizar unidades do Ceasa, principalmente os dois principais centros de distribuição do Brasil. A reportagem é de Saulo Lopes. A reunião dos grupos de trabalho foi determinada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Esses grupos vão discutir em 2 dias questões ligadas a investimentos, comercialização, embalagens, mercados atacadistas, transportes e coleta de dados para a mudança de perfil das 62 Ceasas do país. Claudinei é diretor técnico da Ceasa Campinas Interior Paulista. Lá são comercializados, segundo ele, por mês, 52 mil toneladas de hortigranjeiros, 5 mil só de flores. Claudinei espera um fruto bem específico desses grupos de trabalho. Que é de tentar organizar a cadeia novamente, resgatando a nossa eficiência. Porque nós vivemos hoje um paradoxo aparentemente inaceitável, que é o desperdício versus fome. Nós falamos em perda de 30% de todo o produto que nós produzimos e, ao mesmo tempo, ouvimos falar de pessoas que não conseguem ter acesso ao alimento. Essas reuniões temáticas vão até amanhã e servem de pano de fundo para a privatização de 2 das 62 Ceasas do país. As 2 que têm administração federal. São as Ceasas de Minas Gerais e São Paulo, as mais lucrativas e maiores. Segundo a Conab, em 2018, juntas, Ceasas de Minas Gerais e São Paulo foram responsáveis pela comercialização de 30% dos 17 milhões de toneladas de produtos comercializados. O nicho agrícola, o principal local para que isso a Conab corrobora, o principal local para distribuição de frutas e hortaliças são as centrais de abastecimento, né? Como tratar isso é que a visão do privado, visão do empresário, visão do investidor pode contribuir. E é isso que está se propondo, um modelo melhor de distribuição, onde que tem observado aí questões fitossanitárias, né, questão da sanidade, questão das embalagens, questões de preços, de players, de competitividade. Os técnicos que participam desses grupos de discussão de modernização das Ceasas têm até o dia 21 de fevereiro para fechar um relatório e enviá-lo ao Ministério da Agricultura. Para viabilizar ainda mais a privatização das Ceasas de São Paulo e Minas Gerais, o presidente da Conab, Newton Júnior, viaja no dia 9 de fevereiro agora para a Holanda e vai conhecer mercados produtivos europeus que podem viabilizar o processo. De Brasília, Saulo Lopes. O Agricultura BR traz em destaque agora uma reportagem com a parceria da Emater de Minas, que mostra como que é a produção de abacaxi em Minas Gerais, que é o 3º maior produtor do Brasil.
Produtores de abacaxi do município de Frutal, no Triângulo Mineiro, estão se organizando para enfrentar as dificuldades no manejo e no escoamento do produto. Minas Gerais é o terceiro maior produtor de abacaxi do Brasil, sendo que a produção é expressiva em Frutal, onde a produtividade chega a 80% do que é produzido em todo o estado. Ainda há outras regiões que produzem a fruta: Canápolis, Berilo, Monte Alegre de Minas, Itamarandiba, Fronteira e Centralina. Milton é produtor em Aparecida de Minas, distrito de Frutal, há 20 anos. Tem 6 hectares de terra arrendados, onde parte está em produção e a outra em formação. Nesse tempo, como produtor, reclama dos preços. A maioria dos produtores, tudo está bastante entristecido com esse preço, porque as coisas subiu muito, adubação, essas coisas que você vai comprar agora está muito caro. Esse que fala que é o dólar, mas a gente sabe que o dólar que comanda muita coisa que vem de fora, né? Mas a nossa dificuldade está sendo isso aí, está sendo essas compras que a gente tem que fazer, ficou muito caro. Frutal é o maior produtor de abacaxi do estado de Minas Gerais. Há na região cerca de 200 produtores que variam entre pequenos, médios e grandes, que enfrentam no campo problema com a fusariose e no mercado ainda tem que vencer o gargalo do escoamento. A área plantada é de 3.800 hectares que estão em produção e em formação. Outra queixa, tanto do Milton quanto dos demais produtores, é quanto à regularização do uso da água para a irrigação da lavoura. No entanto, isso não é tudo. O investimento na cultura varia de 12 a 16 mil reais por hectare. Em Frutal, o preço pago pelo quilo da fruta varia entre 80 centavos a R$ 1,50, dependendo da safra. No período crítico de seca, é necessário a irrigação, o uso da irrigação, para você conseguir ter um fruto com maior qualidade, para você conseguir diminuir o ciclo da cultura, né, conseguir colher ela mais cedo. E a questão de outorga hoje ela é um entrave para o produtor, né? Pela característica dos produtores de abacaxi, que 80% deles plantam em área arrendada, né? Há 20 anos aproximadamente, Frutal chegou a ter cerca de 18 mil hectares de abacaxi. Essa área diminuiu consideravelmente ao longo dos anos e é nesse intuito que a Copercisco, Cooperativa de Produtores do município, está concentrando forças para organizar a cadeia produtiva. Um dos primeiros passos é investir em pesquisa. Hoje a gente já está com parcerias com a Epamig, a própria Embrapa desenvolvendo algumas variedades aí resistentes à fusariose, e eu não vejo outra saída a não ser pesquisar e trazer esse conhecimento para o produtor, para o campo, para ele melhorar o manejo e controlar melhor a fusariose na cultura do abacaxi. Você que vai ao mercado já deve ter aprendido alguns truques para escolher o abacaxi para levar para casa. Retirar uma folha do topo da fruta, sentir seu frescor, cor e formato são algumas dicas que geralmente a dona de casa leva em conta. Mas isso é necessário? Nossa preocupação é garantir para a dona de casa um padrão de qualidade. A gente acha que quem deve escolher o abacaxi para ela, colocar na mesa dela, é a cooperativa e não ela. Os frutos do abacaxi geralmente são consumidos frescos ou industrializados na forma de geleias, a fruta em calda, fatias ou pedaços e suco pasteurizado. Atualmente, o produto sai de Frutal em caminhões como este, que leva uma carga com aproximadamente 7 a 10 mil frutas, embaladas cuidadosamente por trabalhadores como Jonas Dias, que veio lá do Ceará para ser embalador de carga em Frutal, assim como os outros companheiros. Esse é seu primeiro ano na função e se diz satisfeito. Há quanto tempo você faz carga de abacaxi? Esse é o primeiro ano, estou começando esse ano. Tem alguma dificuldade? No começo tem, mas agora não tem mais não. A intenção da cooperativa é também regularizar essa mão de obra tão importante na cadeia produtiva do abacaxi. Há que salientar que há um registro de perdas de frutas até chegar ao destino final da carga. Isso porque a fruta é perecível. Aproveitei para experimentar só um pouquinho esse abacaxi da variedade Pérola, a mais cultivada na região e no estado. Eu posso experimentar e a dona de casa vai ter a certeza que seu produto é docinho e de qualidade? Tranquilo, vai ser bastante agradável, pode experimentar. Vamos experimentar aqui o produto do Milton?
Muito bom, eu recomendo. A cooperativa já está em contato com o cliente no Paraguai para em breve levar o abacaxi de frutal para ser apreciado naquele país. Mas enquanto o produto é escoado na região do Triângulo, Belo Horizonte e São Paulo, tiro a prova, só para garantir. A previsão é que este ano a produção em todo o estado deva fechar em 256 milhões de frutos, 11,5% a mais do que na safra passada. Está aí um bom motivo para comemorar. Nós vamos para o último intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo de soja em Chicago, de dólar e também da atração da noite de hoje aqui pelo Canal do Boi. Eu volto já. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. Vamos observar agora como é que esse soja em Chicago vem operando neste momento. Temos as posições de mais curto prazo. Negócios seguem na estabilidade. Março a 8 dólares 94 centes o bushel. Maio 9,8. Julho 9 dólares 22 centes o bushel. E agosto 9 dólares 26 centes mais 6 por bushel. Quem subia durante o dia de hoje era o dólar comercial, chegou a operar muito próximo à casa de R$ 4,21. Veja na tela como é que vem o dólar agora. Agora chegou a R$ 4,22, R$ 4,22, alta de 0,63%. São os números para o dólar. Logo mais às 16 horas, nós voltamos com a atualização dos dados e já fechamento de mercado. Essa edição da Agricultura BR vai ficando por aqui, mas eu encerro, me despeço de você. Eu dou um até mais, porque eu volto às 16 horas, mas eu vou deixando você com imagens da atração de hoje do Canal do Boi. Hoje tem o Boi em Pauta aqui pelo Canal do Boi, leilão que acontece a partir das 20 horas e 30 minutos, 49ª edição do leilão virtual Boi em Pauta, animais para cria, recria e engorda, trazidos aí pela Ricardo Nicolau Leilões. A todos um grande abraço, bons negócios para quem for fazer as aquisições hoje. A todos um grande abraço e até mais.